No escritório impecável de Osmar, com uma vista deslumbrante da cidade abaixo, ele est sentado em uma cadeira de couro, olhando fixamente para o horizonte. Seus pensamentos estão mergulhados em um passado que ele tentou sem sucesso deixar para trás há alguns anos. Naquele tempo, Osmar tomou uma decisão que mudaria sua vida, abandonou Soraya, sua namorada da Poca, que enfrentava uma gravidez indesejada. Ele justificou sua partida com a promessa de um futuro brilhante na Europa. Uma oportunidade oferecida por seu pai, deixando Soraya diante de uma escolha dolorosa. Osmar, trazido de volta à realidade por sua secretaria, que o lembra da reunião com os investidores, marcada para daqui a 40 minutos, ele acena com a cabeça em agradecimento, mas seu coral permanece distante, preso às mérrias de Soraya. Mais tarde, após um jantar solitário, ele encontra uma velha caixa de fotografias e cartas em casa, a hesitação inicial superada pela curiosidade, e entre as lembranças de tempos mais simples, ele encontra uma foto de Soraya. Seus olhos se enchem de lágrimas, uma emoção rara para um homem que construiu uma fortaleza ao redor do coral. Soraya, onde voca agora, ele murmura para si mesmo, sentindo o peso da solidão apertar seu peito. Naquela noite Osmar mal conseguiu dormir, revirando-se na cama, atormentado pelo fantasma do passado. Pela manhã, Osmar decide que precisa descobrir o que aconteceu com Soraya e começa a considerar suas opções. A MDIA social pode ser um ponto de partida, mas ele TAMBM pensa em contratar um detetive. Seu primeiro passo é tentar encontrar Soraya online. Ele passa horas navegando na internet, mas parece que Soraya desapareceu sem deixar rastros. Cada busca infrutífera reforça sua determinação. Preciso encontrá-lo, ele pensa. Osmar est decidido a descobrir se ela est bem, mas o que realmente o atormenta o que far, se encontrarem o que dirá PS tanto tempo. Ele sabe que o caminho frente é incerto, mas est claro que não pode mais fugir do passado, e precisa enfrentar as consequências de suas decisões. Naquela noite Osmar envia um último e-mail antes de dormir, contratando um detetive particular, para localizar Soraya. Hora de consertar os erros do passado, ele pensa, com uma mistura de esperança e medo pairando em seu coral. As horas se transformam em dias, e cada pista que ele segue parece terminar em um beco sem saída. Sua resiliência, que ele não sabia que possua, o mantém firme, apesar dos obstáculos. Enquanto isso, Soraya leva uma vida tranquila e modesta em uma pequena cidade, onde trabalha como professora. Seu trabalho permite que ela esteja perto de seu filho Miguel, que agora é um adolescente curioso e inteligente. Soraya criou Miguel sozinha, ensinando-o a respeitar e a ser gentil. Embora tenha evitado falar sobre o pai de Miguel, sempre disse que ele era alguém com quem não conseguiram ficar juntos. Miguel, agora com 15 anos, a personificado da resiliência e do amor incondicional, com os mesmos olhos expressivos de Soraya, ele carrega uma mérria que Soraya guarda no coral. Durante uma tarde tranquila, enquanto preparava o jantar, Miguel se aproxima com uma pergunta que ela temia há anos. Quem meu pai? Porque Vogue nunca fala dele. A simplicidade da pergunta toca Soraya mais profundamente do que ela esperava. Ela olha para o filho, buscando as palavras certas, mas essa consegue dizer que ele era uma pessoa muito especial, embora seus caminhos tenham se separado. Miguel acena com a cabeça, percebendo que um assunto delicado para sua mãe, e decide não pressionar mais. Enquanto isso, Osmar recebe a notícia de que o detetive que contratou não conseguiu localizar Soraya. A informal cai sobre ele como um golpe, e por um momento ele se vê tentado a desistir. No entanto, ao olhar para a foto de Soraya em sua mesa, sua determinação se renova. Preciso encontrá-lo, ele murmura para si mesmo. Soraya, por sua vez, senta ao lado de Miguel, assistindo a um programa de televisão e observando o filho rir. Seu coral se enche de amor e gratidão pela vida que construíram juntos, apesar das adversidades. No fundo, ela sabe que a verdade sobre o passado de Miguel ainda ter que ser enfrentada algum dia. Osmar passa mais uma noite inquieto, revirando-se na cama e consumido pela busca incessante por Soraya. Em uma manhã aparentemente comum, o destino prepara-o sem rio para um encontro desesperado. Osmar, em viagem de negócios, chega ao aeroporto com sua mente ainda ocupada pela busca por Soraya. Ele caminha pelo terminal, absorto em seus pensamentos e mal percebendo a multidão ao seu redor. Soraya TAMBMEST no aeroporto, acompanhada por Miguel, a caminho de uma competição de matemática em que Miguel, agora um jovem brilhante e promissor, foi convidado a participar. Soraya enfrenta o percurso com um misto de orgulho e ansiedade, sabendo que oportunidades como essas são raras e valiosas. O encontro ocorre por acaso, quando ambos atravessam o mesmo corredor movimentado. Osmar, distraído, quase esbarra em Soraya.
Ao olhar para cima e vê L.A., seu coral deu um salto. Soraya mal consegue acreditar que depois de tanto tempo ele é ali, bem na sua frente. Ela hesita por um momento, a voz de Osmar familiar e ao mesmo tempo distante, a transporta de volta a um passado que tentou deixar para trás. Osmar, surpreso e sem saber como reagir, observa Miguel, ao lado da Me. Osmar não consegue desviar os olhos de Miguel, vendo no jovem um reflexo de si mesmo. O aeroporto, normalmente cheio de movimento, parece silenciar ao redor deles. Tentando encontrar as palavras certas, Osmar começa com uma voz carregada de emo. Eu estou procurando por Vok. Ento ele pergunta com curiosidade e esperança nos olhos. Quem é esse? Apontando para Miguel, Soraya respira fundo, preparando-se para responder, mas interrompida por Miguel, que diz com um gesto de cortesia a ela de sua idade. Eu sou Miguel. Osmar retribuiu a saudade automaticamente, sentindo uma conexão instantânea e inexplicável. Antes que pudessem conversar mais, um anúncio de embarque interrompe o momento, trazendo-os de volta ao mundo ao seu redor. Soraya olha para o relógio e depois para Osmar. Temos que ir, diz ela, com um tom de relutância. Osmar, desesperado para não perder essa conexão inesperada, pergunta, mas como posso te encontrar de novo? Soraya, lutando entre medo e esperança, rapidamente escreve seu número em um pedaço de papel e o entrega a Osmar. Me ligue, ela diz antes de se virar e seguir com Miguel em direção ao embarque. Nos dias que se seguiram ao encontro no aeroporto, a imagem de Soraya e do jovem Miguel não sai da cabeça de Osmar, mergulhado em um turbilho de emoções. Finalmente, buscando coragem, Osmar decide ligar para o número que Soraya lhe deu. O telefone toca três vezes antes de Soraya atender com uma voz tremula. Soraya, podemos nos encontrar, preciso falar com Vok, diz Osmar, tentando manter a calma. Há-se uma breve pausa. Soraya concorda em se encontrar em uma cafeteria discreta na cidade, um lugar onde podem conversar sem interrupções. Quando Osmar vê Soraya entrar no local, seu coral acelera. Ela parece a mesma de antes, embora o tempo tenha deixado suas marcas sutis. Eles se cumprimentaram e em seguida Osmar, ansioso, pergunta. Soraya, naquele dia no aeroporto, o jovem que estava com Vok, Miguel, ele faz uma pausa, sem conseguir terminar a pergunta, o peso da possibilidade esmagando. Ele respira fundo, sabendo que o momento da verdade chegou. Sim, Osmar, Miguel, seu filho. As palavras caem entre eles como uma pedra, causando ondas de choque emocional. Osmar sente como se o chão tivesse desaparecido sobre seus pés. Meu filho, ele diz para si mesmo, uma mistura de descrença e alegria tomando conta dele. Soraya, com os olhos cheios de tristeza, responde, eu não te contei porque, parecia a Nika Opo naquele momento. Vok estava indo embora, tinha seus planos, e eu não queria ser um fardo. Suas palavras carregadas de lembranças dolorosas, explicando a deciso que tomou há anos. Osmar balana a cabeça, tentando processar a notícia. Eu teria ficado, diz ele, com a voz cheia de remorso, se esforçando para absorver a magnitude do que ouviu. Eles passaram as próximas horas conversando, desvendando o passado com suas alegrias e tristezas. Soraya compartilha com Osmar os primeiros anos de Miguel, como lutou para criá-lo sozinha, as noites sem dormir, os primeiros passos e as primeiras palavras, cada detalhe um golpe no coral de Osmar, que sente a dor de cada momento que perdeu, e cada marco que no PDE é compartilhar. Quero conhecê-lo, quero fazer parte da vida dele, sei que tarde demais para mim. A vulnerabilidade em sua voz, algo que Soraya nunca tinha ouvido antes. Soraya olha para Osmar, percebendo a sinceridade em seus olhos. No tarde demais, ela responde devagar, mas vamos precisar de tempo. Miguel não sabe sobre Vok, ele tem o direito de saber, mas precisa ser no seu tempo. Osmar, entendendo a delicadeza da situação, disse, obrigado Soraya, por esta oportunidade, diz ele, com gratidão transbordando em suas palavras. Após o encontro com Soraya, Osmar se vê imerso em uma tempestade emocional. Voltando para casa, sua mente em outro lugar, presa nas revelais do dia, a ideia de ter um filho, um jovem que cresceu sem sua presença, uma realidade difícil de aceitar. Ao chegar em casa, dirigiu-se diretamente para seu pequeno escritório, um espelho repleto de lembranças de uma época mais simples, segurando a cabeça em três mãos, tenta dar sentido aos sentimentos conflitantes que o consomem, murmurando para si mesmo. Sua voz mistura raiva e desespero. Como eu pude não saber? A culpa por ter deixado Soraya e pela ausência na vida do filho o atinge com fora. Lembra das palavras de Soraya sobre sua luta sozinha, e seu coral aperta. Osmar passa a noite acordado, revivendo momentos do passado, e imaginando todos os momentos que perdeu com Miguel. Ele pensa nas primeiras palavras de Miguel, seus primeiros passos, suas conquistas e desafios, tudo sem sua presença. A dor dessa constatação quase insuportável.